Orar o nome do Senhor. Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro de Jó. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero aqui agradecer a Deus por mais uma oportunidade, glorificar a Deus pela vida dos nossos pastores. Obrigado, amor. Gente, sai daqui. Essa é minha esposa. Mais uma oportunidade. Agradecer ao nosso pastor Adson, pastora Alba, pais para mim, mentores. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson, eu tenho 24 anos de idade e tenho o privilégio de servir aqui na IMAF há pouco mais de 5 anos, auxiliando o pastor Adson agora como pastor auxiliar e também na liderança de jovens e adolescentes. Sempre que esse povo é fogo. Sempre que eu tenho a oportunidade de pregar aqui, sempre passa um filme na minha cabeça, que eu me lembro de quando eu fui criado aqui na comunidade. Comunidade não, favela. É favela, irmãos. Eu vim de lá, eu vou falar favela. Na favela aqui do lado. Filho de mãe solteira, muita dificuldade. E eu me lembro que muitas pessoas falavam, não vai dar em nada, não vai ser ninguém. Só que quando Deus decide escolher alguém para uma obra específica, Ele decide pegar as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então, para mim, pregar aqui é sempre um sonho, é sempre uma realização muito grande. Quem encontrou o texto, diga amém. Está escrito assim, ó. E havia um homem, Jó 1:1. Jó 1:1. Józinho. Jó, capítulo de número 1, versículo de número 1. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim, ó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Quantos filhos? Quantas filhas? 3. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 juntas de jumentas. E era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um, no seu dia. Enviavam-os, convidavam as suas 3 irmãs, e comiam e bebiam com eles. Versículo número 5. E sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó. Enviava quem? Jó. E o santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura, se pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração, assim o fazia Jó, continuamente. Repita comigo, continuamente. Versículo número 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Veio quem? Satanás. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu, meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, e se desviava do mal. Era para você dar glória a Deus, mas eu vou ler de novo para ver se você entende. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu o meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal.
Meus irmãos, eu te convido a olhar para a pessoa mais bonita que estiver do seu lado. Tem que ser a mais bonita. Eu quero pregar baseado em um tema muito simples nessa noite. Eu quero que você repita esse tema para essa pessoa. Se você não achar a pessoa do seu lado bonita, pode olhar para mim que eu não sou tímido. Eu já estou acostumado com isso já estou acostumado. E me ajude a pregar falando assim para essa pessoa. Fase, não, pouco barulho para muita gente. Fase não é fim. No meu contar de 1 até 3, você pode repetir isso para essa pessoa? 1, 2, 3. Meus irmãos, esse texto de Jó tem ruminado no meu coração há alguns dias. E quando eu recebi o banner deste culto, sabendo que eu pregaria, logo após o Arthur, eu comecei a orar para que Deus me desse uma mensagem. Vai ser difícil. E Deus incendiou meu coração nesse texto de Jó. Jó é um personagem extremamente importante, conhecido. Para aqueles que são cristãos ou não, já ouviram alguma menção a respeito desse homem chamado Jó. O interessante é que o seu livro tem data incerta. O autor é desconhecido. Entretanto, a narrativa deste livro apresenta uma história real, verídica. Alguns ateus e até mesmo alguns teólogos liberais vão dizer que Jó foi um homem que não existiu, foi uma fantasia. Só que nós sabemos que Jó não foi um personagem da Marvel, um super-herói. Nós sabemos que Jó foi alguém que Deus levantou para provar que é possível ter fidelidade, mesmo em meio às maiores provações que nós possamos viver. Se você ler a história de Jó e se você estudar na Bíblia a ordem cronológica, você vai perceber que Jó está como um dos primeiros livros da Bíblia, se não o primeiro. E o interessante é que Jó viveu em um período patriarcal. Repita comigo, patriarcal. Ele é contemporâneo de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jó viveu o seu período antes mesmo da lei de Moisés, antes mesmo de algumas revelações profundas. E por isso se gera uma grande dificuldade em saber coisas profundas sobre a biografia de Jó, mas tenho convicção plena de que o que é apresentado sobre ele é o suficiente para nós entendermos. O livro de Jó no Antigo Testamento, nos 39 livros do Antigo Testamento, está colocado dentro da categoria de livros poéticos. Você deve saber melhor do que eu que esses 39 livros do Antigo Testamento são repartidos em 4 partes. Eu disse quantas partes? 4 partes. Leis, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. O interessante é que este livro tinha todas as características para ser incluído dentro de um cenário histórico, porque a história dele é belíssima. Esse livro tinha todas as características para estar dentro da classe Jaque de livros proféticos, porque a história dele também é profética. Mas caprichosamente vão colocar ele na galeria de livros poéticos. E isso incendeia o meu coração, porque de uma forma bem direta é Deus dizendo: é possível existir poesia no meio da guerra, é possível existir poesia no meio da luta. E eu já estou liberando. É possível resistir poesia no meio das maiores tribulações, das maiores angústias, das maiores provações. E é neste momento que Deus levanta os maiores adoradores. Bate na mão de alguém que está do seu lado e fala assim, ó: Deus colocou a sua história na galeria certa. Ó, irmão, olha para cá. Eu vou esquentando e eu vou chegar lá. Ó. Jó está dentro dos livros poéticos. E sabe o que é interessante? Que se você for estudar a história dos Salmos, os mais lindos que nós lemos e entendemos, você vai perceber que Davi, na maioria das vezes que escreveu os seus salmos mais profundos, não estava no palácio, estava vivendo grandes perseguições. Se você abrir a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo número 26, o versículo de número 30 vai dizer que após a última ceia, após Cristo denunciar que um que estava sentado na mesa iria o trair, o versículo número 30 diz, do capítulo 26, e tendo cantado um hino, saiu para o Monte das Oliveiras.
É Cristo me ensinando e te ensinando que as maiores poesias são compostas no momento de traições, nos momentos de luta. E tem gente que não entendeu e não glorificou, mas eu vou te explicar para você, você vai pegar. O hino que ele canta ali não é um hino qualquer, Felipe. Não é quem te viu passar na prova e não te ajudou, não. O hino que ele canta ali é o grande Halel. Repita comigo, Halel. Composto pelo Salmo 113 a 117. São hinos de agradecimento a Deus. E um desses hinos está escrito assim: louvai ao Senhor, louvai ao nome do Senhor, louvai servos do Senhor. Eu não sei se você entendeu o que eu estou querendo pregar aqui nessa noite, mas o Espírito me trouxe para dizer que no momento mais difícil da sua vida é quando Ele quer ouvir o seu melhor glória, o seu melhor aleluia, é quando Ele quer expressar a sua melhor adoração. Momentos difíceis, canções proféticas. Eu gosto do que o capítulo número 1 e o versículo número 1 vai dizer sobre ele. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. O autor não fala sobre a genealogia da sua história, mas o autor dá duas informações que eu acho importantes e necessárias e suficientes. Repita comigo, quais são as informações, Anderson? Varão, você não deu nenhum glorinha ainda. Só explicar essa questão da glória a Deus, você vai ver. Quais são as informações? Havia um homem da terra de... cujo nome era Jó. O autor fala da origem e da identidade. O céu não está preocupado com o carro que você veio nessa noite. O céu não se preocupa quais são os restaurantes que você frequenta. O céu não se preocupa se você nasceu no Alphaville ou na favela mais periférica de São Paulo. O céu está preocupado com a sua origem e com a sua identidade. Se você tem uma origem e uma identidade, Deus assina. O Anderson prova isso biblicamente, eu provo para ver se você entende. Gênesis capítulo número 1, versículo 27. O texto diz assim, ó: e criou Deus, origem, o homem, a sua imagem, identidade. Mas o Anderson, eu estou falido. Você tem origem e você tem identidade em Deus. Mas o Anderson, eu estou passando por um profeta difícil. Você tem origem e você tem intimidade com Deus. Não, levanta suas duas mãos assim para o céu, irmão. Eu já vou liberar a primeira palavra de olhos abertos e sem medo de errar. Se você tem uma origem e uma identidade, Deus sabe e se responsabiliza de quem você é. Origem, identidade. E Deus sabe tanto quem Ele é, que olha o versículo dizendo, a continuação: e este homem era sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Oh, aleluia. A palavra íntegro ali traz a ideia de ser alguém completo. Já não tinha falta em nada. A palavra ali reto traz a ideia de ser alguém correto. E temente traz a ideia de ser alguém reverente. Porque quando eu sei a minha origem e a minha identidade, a minha história vai revelar a minha essência. Sabe por que às vezes a gente tem crise de identidade? A gente se comporta aqui como cristão, mas lá fora não consegue se comportar? Porque você não sabe a sua origem e a sua identidade. Porque quem sabe a origem e identidade pode estar dentro da igreja ou pode estar na faculdade. É reto, íntegro, sincero e se desvia do mal. Olha para alguém que está ao seu lado e fala assim, ó: se você sabe quem você é, você sabe para quem você vai. O desenrolar da história de Jó vai se fazendo muito importante. Olha o versículo número 2. E nasceram 7 filhos e 3 filhas. O versículo número 3 vai começar a contar sobre a sua riqueza, sobre tudo que ele tinha. O importante é que o texto vai dizer que Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Repita comigo, todo o Oriente. Mas o interessante é que aonde Jó habitava não era um lugar favorável na terra de Uz. Se você for estudar de forma genealógica, você vai perceber que a terra de Uz ficava entre o leste e o sudeste da Palestina, no deserto árabe. Você percebe que esse homem é muito rico, importante, tem posses, tem servos, mas o local que ele habita é o deserto.
Porque não importa se você está nas campinas verdejantes, ou se você está em um lugar que não produz nada. Quando você sabe quem você é, quando você sabe a sua identidade e sabe a sua essência, Deus te faz crescer, ainda que você esteja no lugar mais impossível de crescer. Quando você sabe quem você é, Deus faz questão de fazer como fez com Moisés, te arrancar do palácio e te levar para o propósito. Mas Ele também faz como fez com Davi, te tira de trás das campinas verdejantes, das ovelhas malhadas e diz: eu tenho uma obra específica para você. Ô irmão, olha para cá. Não importa se você tem uma mansão no Alphaville, ou se assim como eu, você morava numa comunidade. Quando Deus decide escolher alguém, Ele abençoa, Ele enriquece, Ele abre portas, Ele faz o impossível, Felipe, se tornar possível, porque Ele é Deus. Repita comigo: muito rico. Meu Deus, meu tempo já está acabando, vou correr. Muito rico. E aí a história de Jó vai se desenrolar, porque ele é rico. Só que aí o versículo vai trazer uma informação que é estranha para a gente entender. O texto diz que quando vieram se apresentar os filhos de Deus, se apresentou também Satanás no meio deles. E agora Jó começa a ser participante de uma conversa que ele não tinha informação. O texto diz que Deus está conversando com seus filhos e Satanás vem no meio deles, e é Deus que decide dar o testemunho sobre a vida de Jó. O interessante de se pensar nisso é muito profundo, porque uma coisa é o que a nossa reputação diz para pessoas, mas uma outra coisa é o que a nossa essência diz para Deus. Nós vivemos numa geração que se preocupa muito em mostrar sua forma exterior, o terno que veste, a roupa que anda, o carro que dirige. Só que Jó vivia numa era patriarcal que ele não estava preocupado com o número de seguidores no Instagram. Jó não estava preocupado se o terno dele era de marca ou se não era. Jó se preocupava se a identidade dele no céu era verídica e comprovada. Isso é tão profundo a ponto de começar um diálogo entre Deus e o diabo. Meu irmão, você já parou para pensar nisso? Jó começa a ser participante de um diálogo que ele não tinha noção de que estava acontecendo. Nós sabemos porque o autor não dá essa informação, mas Jó não sabia o que estava acontecendo. E agora nós vamos perceber um homem que é justo, que é reto, que é íntegro, sendo participante de uma conversa que ele não tinha nada a ver. Quando ele se apresenta, não é o diabo que fala primeiro de Jó, é Deus que fala: viste o meu servo Jó? O que o céu tem falado de você? O que o céu tem falado de nós quando nós saímos daqui e vamos para as nossas casas? Qual é a informação que o céu dá de mim e de você na faculdade, no trabalho, no trânsito? Para Jó, Deus dizia: meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus. E aí o diabo e Deus vai começar um diálogo. E o diabo fala assim para ele, lê o versículo número 9. Lê aí para mim, Jaque. Eu não vou perder essa oportunidade, né? Eu não vou, Jaque, eu não vou. Obrigada pela honra. Eu não vou perder essa oportunidade. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Leu 10, Jaque. Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Olha para cá. Já fica com o microfone ligado, Jaque. Agora eu vou abusar agora, né? Já ligou? Já ligou? Começa uma conversa entre Deus e o diabo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Aí o diabo fala assim: é claro que ele serve. Você dá tudo para ele. Dá gado, dá casa, dá servos. E se você ler o versículo número 10, o texto vai dizer assim, ó: não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra das suas mãos e os seus bens e se multiplicaram na terra. Irmão, quando eu li isso daqui em casa, eu fiquei doido. Porque o diabo sabe que quem deu as bênçãos, as riquezas para Jó foi o próprio Deus. E se tem uma coisa que é inquestionável, é quando o próprio Deus decide levantar alguém. Se tem uma coisa que não tem julgamento, não tem apontamento, não tem explicação,
é quando Deus decide honrar o casamento de alguém. Se tem uma coisa que a gente pode falar, pode apontar, pode criticar, mas não tem nenhum argumento, explicação, é quando Deus decide erguer alguém na terra e dizer: eu vou te abençoar, eu vou te ajudar. Não, esse glória a Deus aí foi muito fraco, mas eu vou explicar para você. Vou explicar. O texto diz assim, ó, que Jó, Satanás faz o seguinte questão: não cercastes tu, Jó. Ele poderia usar qualquer palavra, mas por que ele usa essa palavra cercar? Mas vocês não querem ouvir, não. Quem quer ouvir, diga glória a Deus. Ó, a palavra cercastes aparece uma vez na Bíblia. Cerca aparece 32 vezes na Bíblia. Renato, se você não dá glória a Deus agora, você vai ver. A raiz da palavra cerca traz a ideia de alguém, um dono de uma propriedade, que decide limitar o regime do seu espaço. É como se o próprio Deus estivesse dizendo assim, ó: é eu que vou colocar cerca na vida de Jó, porque é meu servo e é eu que quero abençoar ele. E é por isso que tem gente que olha para sua família e não entende como é que outrora vocês estavam lá e hoje estão aqui. É porque quando o próprio Deus decide cercar a família de alguém, não tem palavra do diabo, não tem obra de magia. Quando o próprio Deus decide levantar alguém dentro de uma empresa, não tem palavra de apontamento, não tem puxada de tapete. Quando Deus decide cercar a história de alguém, está cercado. Repita comigo: Deus cerca. Ô irmão, você já viu alguém cercar uma propriedade que não é sua? Você só coloca limites naquilo que é seu. E é por isso que tem gente que uma hora está na fase boa e outra hora está na fase ruim. Nunca tem estabilidade, porque ainda não se preocupou em ser cercado por Deus. Porque quando a cerca de Deus chegar na minha vida e na sua vida, nada será capaz de infiltrar aquilo que Deus... Ah, irmão. Repita comigo: Deus cerca aquilo que é dele. E olha o versículo número 11. Lê para mim, Jaque, por favor. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Lê o 12, Jaque. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Olha para cá. Quem cercou Jó? Vocês estão aqui ainda, gente? Quem cercou Jó? Deus cercou Jó. E Lincoln, aí o diabo percebe que foi o próprio Deus que cercou Jó. Só que ele quer legalidade para entrar na vida de... Mas você percebe que ele não entra de uma vez? Olha o versículo de número 11. Lê, Jaque, para ele entender, para ver se vocês vão dar glória antes daqui. Mas estende a tua mão... Tá bom, Jaque. Lê de novo, Jaque. Eles não deram glória a Deus. Mas estende a tua mão... Quando Deus cerca alguém, o único que pode estender a mão para ultrapassar a cerca é o próprio Deus. O Anderson, mas estão fazendo uma obra de macumbaria para mim. Mas se Deus colocou a mão, só Deus pode fazer. Mas o Anderson, estão levantando uma calúnia dentro da minha empresa. Mas se Deus que colocou a cerca, é só o próprio Deus que pode colocar a mão. Eu vou profetizar de olhos abertos e sem medo de errar. Você está cercado em Deus e só Ele pode... O diabo fica irado com aquilo que Jó tem. Mas mesmo irado, ele não tem autoridade nenhuma para fazer nada. Porque para fazer ele diz: estende tu a mão. Leu 12, Jaque. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Você percebe que agora Deus deu legalidade. Mas tem li, até aqui você faz. Só que esse homem que nós estamos falando aqui é o mesmo homem que no capítulo de número 1 era íntegro, reto e temente a Deus. E agora esse homem vai ser colocado a uma prova grandiosa, sem ter culpabilidade nenhuma. E aí que o livro de Jó começa a nos dar as primeiras instruções. É Deus dizendo no livro de Jó que o importante na caminhada cristã de todo aquele que é fiel não é como é que por que o justo sofre, porque porta fecha.
Por que perco isso? Porque sofro acidente? Porque bato o carro? Porque eu não consigo emprego? A questão na caminhada cristã é como o justo sofre. Tem uma diferença. Não é por quê, é como. E quando nós somos colocados em provas grandiosas, é o próprio Deus que quer nos habilitar para viver acessos exteriores maiores. Não, você não está entendendo isso daqui. Mas o Anderson vivia num emprego muito bom, tinha muita responsabilidade, ganhava bem, do nada a porta fechou, não foi do nada. É o próprio Deus dizendo, eu quero te colocar no nível de glória maior. Mas o Anderson, o estágio da minha saúde era perfeito, e agora eu sou diagnosticado com uma enfermidade grandiosa. Não é nada, é o próprio Deus dizendo, eu quero te aprovar para um estágio de glória maior. Não, irmão, vocês não... lê para mim, Jaque, lê para mim Tiago 1. Versículo número 2, Jaque, para ver se eles vão entender isso daqui. Tiago 1, Jaque, versículo número 2, com aquela voz lá que a gente conversava lá no Itepa. Tiago 1, 2. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Não, Jaque, eles não entenderam. Lê para mim Romanos 5, Jaque. Romanos 5, versículo número 3. Romanos 5, versículo número 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Jaque, 1 Pedro, Jaque, capítulo de número 1, versículo número 6. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículos de número 6 e 7, Jaque. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Jaque, eles ainda não pegaram, Jaque. Lê Hebreus 12, versículo número 11, para ver se alguém vai dar um glória a Deus daquele, Jaque. Hebreus 12, 11. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Levanta suas duas mãos assim para o céu, tá bom? Que eu vou ler o texto e já vou profetizar. 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 16, Paulo diz: por isso, não nos desfaleceremos no momento da tribulação, porque essa leve e momentânea angústia tem o poder de produzir em nós um peso de glória muito excelente. Quando Deus te coloca em uma prova, é porque Ele quer te colocar no estágio maior. Deixa eu ver quem veio adorar o nome de Jesus aqui nessa noite. Deixa eu ver quem veio liberar palavras de glória a Deus e aleluia, porque o céu está dizendo: eu vou mudar o seu estágio, eu vou elevar o seu patamar. Cutuca alguém e fala assim, ó: as provas te colocam em um nível que a olho nu não é importante e não é possível perceber, mas com os olhos espirituais te coloca mais próximo de Deus, te coloca mais íntimo de Deus, te faz mais sensível. Já vou encerrar, ó. Vou encerrar. Ô irmão, esse homem é tão íntegro que, se você ler o versículo número 5, o versículo número 4, o texto vai dizer que os filhos de Jó faziam banquetes no seu dia, no seu aniversário, sim ou não? Aí o versículo número 5 diz assim, ó: e Jó, após todas essas festividades, levantava um holocausto sobre a vida dos teus filhos. Eu fui estudar sobre isso, pastor Fausto, e o senhor disse que queria chorar, e o senhor me colocou mais pressão. Me colocou. Pastor Fausto, o senhor sabe melhor do que eu que essa oferta que Jó oferecia está lá em Levítico, capítulo número 4, a partir do versículo número 13, que é uma oferta de antecipação. Jó é tão íntimo de Deus que ele não espera os filhos deles pecar. Ele já oferece em Lincoln uma oferta antes do pecado, dizendo: se porventura acontecer,
eu já me antecipo, trazendo santidade para o meu lar. A geração que Deus quer levantar não é uma geração que depois que peca se entrega. É uma geração que antes de pecar já está se derramando no altar dizendo: Tu és santo, Tu é poderoso, Tu é fiel. Era para você estar com as suas duas mãos estendidas assim, porque eu vou profetizar. Deus te dará a capacidade de agir antecipadamente. Você não vai esperar desviar, você não vai esperar se afastar, mas antes que isso aconteça, você já colocará o seu coração no altar dizendo: é teu, é propriedade sua, é propriedade. Deus quer levantar uma geração que se antecipa na santidade. Porque manifestar a santidade pós-pecado é fácil. Deus está dizendo: eu vou gerar em você o mesmo sentimento que eu gerei em Jó. Antes de acontecer, eu já vou preparar. Só que lê o versículo número 3, Jaque, do capítulo número 1. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Versículo número 14, Jaque. Veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Quem atacou? Quem atacou? Guarda essa informação, continua a leitura, Jaque. Mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. O que caiu do céu? Fogo. Lê, Jaque. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Lê, Jaque. 19. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Olha para cá. Agora Deus vai permitir que provações aconteçam na vida de Jó. E aí o diabo vai usar 4 coisas. Repita comigo, 4 coisas: sabeus, fogo, caldeus e vento. São 2 coisas naturais e 2 coisas sobrenaturais. Porque tem dias que a porta no emprego fechar é natural. Mas quando uma enchente vem e leva tudo que você tem, é sobrenatural. E Deus está dizendo: eu estou num processo natural, mas eu também estou nas provas sobrenaturais. Eu tenho o controle de tudo. Sabeu, fogo, caldeus e vento. Agora, olha o versículo número 20. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a sua cabeça, lançou em terra e adorou. Eles não pegaram, então. Toda a riqueza que Jó tinha havia acabado de se perder. Os filhos, todos mortos. Só que o texto diz que Jó não reclama, não questiona, não murmura. Jó se levanta e adora. E o céu está dizendo: eu vou te dar capacidade para no meio da maior da sua luta, você se levantar para adorar. Eu te darei força para no momento das maiores tribulações, você se levantar para adorar. Eu te darei capacidade de produzir louvores, mesmo nas maiores guerras pessoais que você esteja vivendo. Levanta suas 2 mãos assim para o céu, irmão. Do mesmo jeito que um exército levanta uma bandeira e não bate enquanto não liberar uma palavra profética, Deus está dizendo: eu te darei forças para levantar no meio das tribulações. Jó se levantou, adorou. E olha o versículo 21. E disse Jó:
Nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor Deus, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha para cá para mim encerrar. Jó está vendo essa maior luta, sim ou não? Só que o texto diz que Jó faz questão de olhar para o passado, para o futuro e para o presente e tomar uma ação. O Anderson, como é que ele olha para o passado? Ele diz: nu saí do ventre. Futuro, nu tornarei para lá. Mas ele olha para o estado dele na presente e diz: bendito seja o nome do Senhor. Deus está dizendo: não se preocupa com o seu passado, porque eu cuidei lá. Não se preocupa com o seu futuro, porque eu já estou me responsabilizando de lá. Se preocupa com hoje, se preocupa com agora. Bendiga o meu nome, porque eu sou poderoso para fazer abundantemente mais do que Olha, Jó olha para o passado, olha para o futuro, mas ele se enxerga no presente. E quando ele se enxerga no presente, ele diz: eu não sou adorador por aquilo que eu tinha. Eu sou adorador por aquilo que eu sou. No passado eu não tinha nada, no futuro eu posso não ter. Mas se atualmente eu também não tenho, a Ele glória, louvor. Tá. Ó, eu vou ler o 22 para ver se você vai entender. Na verdade, lê aí, Jaque, para mim, por favor. Versículo número 22. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ô, irmão, por muito menos a gente chuta o pau da barraca, sim ou não? Por muito menos a gente já quer descer do salto. Tem irmã que se não conseguir fazer a unha nem pro culto quer vir. Só que em Mateus o texto diz que ele perdeu filhos, perdeu riqueza, perdeu bens. Só que nele não foi encontrada falta alguma. Tá. Olha o capítulo número 2. E vindo outro dia, eis que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. E também Satanás entre eles apresentou-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás: o Senhor disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? O mesmo Jó que foi reconhecido quando era rico, é reconhecido quando não está mais rico. Porque Jó não era fiel por aquilo que tinha, Letícia. Jó era fiel por aquilo que realmente ele era. Deus está dizendo: eu vou te dar capacidade para você se manter o mesmo quando as portas estiverem abertas, mas também quando as portas estiverem fechadas. Deus está dizendo: eu vou te dar capacidade para ser o mesmo quando você estiver andando de carro, mas também estiver andando de ônibus. Eu te darei capacidade de ser o mesmo perante o mundo. Cutuca com alguém e fala assim, ó: tendo muito. Não, irmão, vocês estão aqui, irmãos. Estou pregando no congresso de senhoras, não. Fala assim, ó: tendo muito e não tendo nada, ele era o mesmo. Ó, a expectativa do diabo é quando ele tocasse nos bens, Jó pecasse. Só que agora é o diabo que vai ter que aparecer com a mesma cara de pau para ouvir Deus dizendo: viste o meu servo Jó. Ó, vai entrar agora na vida de Jó um nível mais profundo de provação. Porque uma coisa é quando a gente perde os bens, sim ou não? Mas outra coisa totalmente diferente é quando a gente perde a saúde. Tem gente que não consegue perder os bens, quanto mais a saúde. Só que o diabo olhou e disse assim, ó: nos bens não foi. Toca nele para ver se não peca. Aí o texto vai dizer que Deus permite. Versículo número 7, Jaque, lê aí, versículo número 7. Preciso correr, já que meu tempo já está acabando. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Deu 8, Jaque. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Deu 9, Jaque. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Olha pra cá. Olha pra cá, irmão. Se você não pegar nada e pegar isso daqui, para mim já é o suficiente. O diabo tocou nos bens, sim ou não? Com a permissão de Deus, Jó não pecou. Só que agora ele vai tocar na saúde de Jó. A doença que Jó é acometida
não é certa. Tem várias questões, alguns dizem que foi lepra, outros dizem que é outra doença. Mas o que se sabe é que essa doença causou dores profundas em Jó. Só que o texto vai dizer que Deus permitiu que Jó tocasse na saúde. E agora Jó entra em um nível de adoração muito mais profundo. Porque o texto diz que a sua própria esposa... Ô irmão, se Deus permitiu que ele tocasse em tudo, por que não tocou na esposa? Alguns dizem que é para aumentar a prova de Jó. É brincadeira. É brincadeira, gente. Isso aqui é brincadeira. Tem mulher que é prova, né? Mas não é o caso, não é o caso da mulher de Jó, não. Não é o caso dela, não. Ó, o diabo toca em tudo, toca na saúde de Jó, mas não toca na esposa de Jó. Como é seu nome? Se eu explicar isso aqui, Vitória, você não dá nem um glorinha, você não vai vir mais aqui, não. Por que é que ele não toca na mulher de Jó? Por 2 motivos, repita comigo, 2 motivos. Primeiro motivo, porque Jó e sua esposa são um só. Não dá pra tocar em Jó e tocar na esposa de Jó. Se eles são um só, não pode matar ela. Talvez ela não suportaria a prova que Jó suportou. Mas o segundo motivo, irmão. Ah, irmão. O segundo motivo, Fausto, é porque às vezes Deus permite que toque nas águas que saem da fonte, mas não toque na fonte. Porque a fonte que foi fechada e foi ferida vai voltar a jorrar água. Levanta suas 2 mãos para o céu assim, irmão. O diabo levou seu emprego, talvez as coisas, a vida levou a circunstância da sua história, mas se não levou a sua saúde, é porque da mesma fonte que outrora saiu água, vai voltar a sair para a glória do Deus Pai. E Deus está dizendo: eu te darei abundantemente mais do que aquilo que você pensa e imagina. Você vai voltar a produzir. Cadê os adoradores aqui, irmãos, na cidade de Mafra? Abra a sua boca, irmãos, e faz o barulho que o diabo não gosta de escutar. Porque se ele pensou que você ia ficar prostrado, se ele pensou que você ia ficar caído, ele está caído de pé, porque Deus vai... Toque nas águas da fonte, mas a fonte você não fecha. É só uma fase, não é o final. Estou sentindo graça na mensagem, mas lê já aqui para mim, por favor, o versículo número 10. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios. Olha para cá. Eu vejo muita gente batendo na mulher de Jó, mas a mulher de Jó falou para amaldiçoar e morrer. Irmão, ela perdeu 10 filhos. Imagina você perdendo 10 filhos. Mas isso aí é assunto para outro dia. Leu 11, Jó. Leu 11. Quando 3 amigos de Jó ouviram que todo este mal havia caído sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifas, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. Tinham combinado ir juntos, condoer-se dele e consolá-lo. Olha para cá. E aqui vai entrar um nível mais para frente. Porque tem amigo que só aparece para ver a desgraça. Aí o texto diz que ele faz. Bildade e Zofar, ele se apresenta. Faz questão de vir cada um do seu lugar, irmãos. Eles pagam passagem, pegam avião, só para ver o Jó, que outrora tinha muito, sem nada. Jaque, lê Jaque, para ver se eles vão entender. Lê. De longe, eles levantaram os olhos e não o reconheceram. Então ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites. E ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam que a dor era muito grande. Olha pra cá, irmão. Os amigos dele se aproximam quando ele está no momento mais difícil, ou não? Aí o texto diz que eles vêm de longe, cada um do seu devido lugar.
Cassinho, você sabe isso aqui melhor do que eu. Eles se apresentam, cada um com seus olhos já, e planteiam. Aí o texto vai dizer assim, ó, que eles ficam quantos dias? Quantas noites? Eu vou explicar isso daqui, mas eu não sei se você vai pegar, não. Porque é que os amigos de Jó vêm de longe, mas quando se aproxima dele, fica 7 dias e 7 noites, sem falar nada. Se você ler Gênesis, capítulo número 50, você vai perceber que 7 dias e 7 noites era o tempo determinado do luto da morte de alguém. Sabe por que eles se aproximam e ficam 7 dias e 7 noites calados? Porque para eles, Jó já tinha morrido. Só que no capítulo número 3, versículo 1, o texto diz: depois disso, abriu Jó a boca. Tem gente que pensou que já chegou o momento da sua morte. Tem gente que está só esperando a falência da sua empresa. Tem gente que está só esperando sair no Facebook divorciado, divorciada. Mas Deus está dizendo, a expectativa do luto, da sua vida, do seu casamento, da sua história, da sua vida empresarial, não será visionarizada por todos, porque no 8º dia você vai abrir a boca e vai dizer: eu estou vivo, eu estou de pé, eu tenho vida, eu não estou morto. Tem gente que está esperando a sua morte e vai se frustrar. Porque no 8º dia você vai dizer: abri a boca, Jó, a luta está grande, mas a morte não chegou. Vou repetir de novo: fase não é fim, é só um momento, é só um processo. Meu tempo até já foi, Jaque. Vocês conseguem me ouvir mais 10 minutos? 10 minutos. Não me acostumei com esse de pastor ainda, gente. Jaque, lê comigo aqui, versículo número 38, capítulo número 38, perdão. Primeiro Jó 13, versículo número 22. Jó 13, 22. Interpela-me e eu responderei, ou deixa-me falar e tu responderás. No capítulo número 13, Jó agora vai desafiar Deus. Porque a gente é assim, né? Tem fase que a gente quer ensinar Deus a trabalhar. Não, mas tem que ser assim. Tem que ser assado. Só que quando Deus decide aceitar o desafio, aí não é mais as nossas perguntas para Deus, é as perguntas de Deus para a gente. Deus fez 77 perguntas para Jó. Quantas perguntas? E Deus vai perguntar para Jó coisa que não está no seu nível. Porque a gente quer colocar Deus na parede assim, com coisas superficiais. Mas quando Ele abre a boca para dizer, é coisa que não está na nossa dimensão. Olha o capítulo 38, versículo 1, Jaque. Capítulo 38, versículo 1. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Lê, Jaque. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Lê, Jaque. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases? Ou quem lhes assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Ou quem encerrou o mar com os portões quando irrompeu do ventre? Quando eu lhes pus as nuvens por vestimenta? Tá bom, Jaque, senão vai ficar a noite toda aí, Deus perguntando e a gente sem res. Porque a gente quer ensinar Ele a trabalhar. Só que Ele é presciente, o salmista diz que Ele conhece as palavras que vão sair dos meus lábios antes mesmo que as mesmas toquem. E Deus está dizendo para alguém: não queira me ensinar a trabalhar no seu processo. Eu estou cuidando agora, cuidei ontem, vou cuidar amanhã. Para você parece que tudo está perdido, mas eu estou no controle de todas as coisas.
Para você parece que tudo está fora do lugar, mas eu sei das promessas que eu te fiz antes mesmo que você estivesse no ventre da sua mãe. Para você parece que está esquecido, está abandonado, que a sua casa está falida, mas eu estou dizendo, eu sei o dia certo que eu te chamei, eu sei o dia certo da sua conversão, eu sei o dia certo da sua aproximação, eu sei tudo sobre você. Para eu encerrar, chega no capítulo número 42. Aí o texto vai dizer assim, então respondeu a Jó o Senhor e disse, bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei eu do que não entendia, pois que para mim eram maravilhosíssimas e que não compreendia. Escuta-me, pois eu falarei e te perguntarei, e tu me ensina-me. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora, com os meus olhos, te enxergo. Jó era rico, sim ou não? Famoso, sim ou não? O homem mais poderoso do Oriente, mas só conhecia Deus de ouvir. Dá para entender porque algumas lutas vêm? Porque Deus quer que você suba de nível de intimidade. Ele não quer se apresentar com você mais pelos ouvidos. Ele quer que pelos próprios olhos você enxergue Ele. Levanta suas duas mãos para o céu assim, irmão. Deus está dizendo, eu sei o tempo certo da sua aprovação. E quando essa guerra acabar, você não me conhecerá apenas de palavras, mas você terá experiências pessoais. Te conheço. Com os meus. Só que nesse intervalo de 34 capítulos, os amigos que chegaram, lembra deles? Os miseráveis estavam lá. E eles tinham tudo, Pedro, para ser bênção. Sabe, no momento de luto, quem é que já foi no velório? Pelo menos alguém uma vez na vida já foi no velório. Velório é triste, sim ou não? Irmão, quando você chega no velório, vê a família triste, chorando, por mais que você seja a pessoa mais eloquente, nada que você faça será suficiente para preencher a dor. Porque existem momentos que os amigos se revelam não para falar, mas sim para fazer ele presente. Os amigos de Jó seriam bênção se ele só chegasse e ficasse calado. Mas às vezes, quando eu e você decidimos abrir a boca para apontar aquilo que não devemos, a gente diz, tá assim porque pecou. Tá vendo? Tá assim porque erra. Só que a gente não conhece os caminhos de Deus, a gente não conhece. Só que agora esses mesmos abençoados, os mesmos já, que lê aí o versículo número 7, deu 7. Depois que o Senhor falou estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra você e contra os seus 2 amigos, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Deu 8 já aqui. Agora peguem 7 novilhos e 7 carneiros e vão até o meu servo Jó, e ofereçam holocaustos em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a intercessão dele para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Eu gostei desse olha aí, olha pra cá. Irmão, os amigos chegou, apontou, a vizinha fofoqueira questionou, o encarregado tentou puxar o tapete. E Jó, calado. Porque quem justifica o santo? E Deus está dizendo, você não vai precisar falar nada. Sou eu que vou me responsabilizar pelas vozes que estão se levantando contra você. Sou eu que vou me responsabilizar contra as vozes que estão se levantando contra a sua história. Deus está dizendo, eu conheço a identidade do meu servo e da minha serva. Eu vou entrar com providência nessa causa. Vem aqui, Arthur, vem aqui rapidinho. Você me apertou, então vem participar aqui da minha mensagem. Corre, Arthur. Vocês prestaram atenção no pedido de Deus? Deus fala assim, vocês, amigos, falaram de Jó. Agora peguem bezerros e vão até Jó. Vem aqui, pastor. E Jó oferecerá sacrifício pela vida de vocês. E orar
orará. E eu vou ouvir a resposta da oração do meu servo Jó. Já que quem chegou para criticar Arthur, agora são os mesmos amigos que vão ter que pegar a mesma oferta, levar para Jó e dizer: sacrifica por mim, porque tudo aquilo que eu falei por você não era verdade. Tá? Só que eu vou explicar uma coisa, irmão. Se você não dá um glorinha nessa aqui, Murilo, essa daqui eu li tanto comentário para descobrir, Murilo, você vai ver. O texto diz que Deus fala para Jó, Jó, só que na era patriarcal, lembra que eu disse para vocês? A oração não era como os antes. Na era patriarcal, a oração só podia ser feita de uma única forma. Deus está dizendo: eu vou pegar os mesmos que te apontaram e vou usar as suas mãos para abençoar a história de alguém. Irmão, você levantou as suas duas mãos e me incentivou a profetizar de olhos abertos e sem medo de errar. Deus está dizendo: eu vou ungir as suas mãos para entrar naquela casa e orar por quem te amaldiçoa. Eu vou ungir as suas mãos para entrar naquela rua e orar por quem te critica. Eu vou ungir as suas mãos. Jack, leu o versículo número 10, Jack. Capítulo número 42, mas Jack, com aquela voz de pregador. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha tido antes. Jack, lê de novo que eles não pegaram, Jack. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha tido antes. Olha pra cá, irmão. Você vai pegar essa daqui, profeta? Você vai pegar. A palavra restaurou traz a ideia da seguinte forma: Deus pegar algo que estava do lado contrário e colocar de volta no lugar. Irmão, olha pra cá. Se o Arthur tentar colocar esse terno pelo lado contrário, vai ficar legal, sim ou não? Só que Deus está dizendo: quando você abrir a sua boca e levantar suas mãos para abençoar, eu vou revirar sua história e vou colocar de volta no lugar. Deus está dizendo: eu vou colocar de volta as peças do quebra-cabeça. A sua vida vai voltar para o lugar. A sua vida financeira vai voltar para o lugar. Cadê os adoradores de Deus? Abre a sua boca santa, irmãos, e expressa o maior glória. Obrigado a todos. Tava tudo do avesso. Só que quando eu estendo as minhas mãos para liberar perdão para quem não merecia ser perdoado, o céu disse: é nesse momento que eu coloco de volta tudo aquilo que estava fora do lugar. O céu me impele a profetizar sobre a vida de alguém. Perdoa na sua casa, perdoa no seu casamento, perdoa no seu trabalho, porque quando você erguer as mãos para abençoar, eu vou erguer as minhas mãos para fazer abundantemente. Jack, lê o 10 de novo, Jack, para ver se eles dão glória a Deus agora. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha tido antes. Deus deu o dobro. Dá para imaginar a cara de bobo do diabo? Porque ele disse: eu toquei na saúde, toquei nos bens, coloquei Jó numa prova grandiosa. Mas Jó não questionou, Jó não murmurou, Jó continuou fiel. E mais importante, ao invés de amaldiçoar, abriu a boca para abençoar. E Deus está dizendo: eu abençoo aqueles que abençoam. Eu dou em dobro aqueles que abençoam. Para eu encerrar, versículo número 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos quantos dantes conheceram, e comeram com ele pão, e a sua casa,
e se coederam dele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Para eu finalizar agora, a família de Jó aparecia até esse texto aqui. Passa 42 capítulos, sem a família de Jó aparecer. O diabo aparece, a esposa de Jó aparece, os amigos de Jó aparecem, só que a família não aparece. Traz a ideia que Jó era muito rico, sem precisar de ninguém. Só que Deus está dizendo, para eu fazer em dobro aquilo que preciso, eu vou usar gente do sul, eu vou usar gente do leste, eu vou trazer gente do oeste, eu trago gente de fora do país para te abençoar e cumprir a palavra que eu tenho. Mais uma coisa para eu encerrar, você quer ouvir? Diga glória a Deus. Renato, você não deu aquele eita agora. Cadê o Renato, miserável? Você não deu nenhum, né? Tá bom. Tá dormindo, ele tá dormindo. Olha o versículo número 13, coloca aqui, 42:13. E também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Coloca o 14. A primeira filha deu o nome de Gemima. A segunda chamou Késia. E a terceira, Querem Rapuque. Irmão. Lembra que eu falei para vocês da fonte? Sim ou não? Os bens, Deus deu em dobro. Mas o que foi gerado de dentro, Deus deu a quantidade ideal que tinha antes. Porque é Deus dizendo, eu vou restaurar da medida certa que outrora estava e agora não está mais. Mas esse versículo número 14 aqui me chocou. Porque o texto diz que ele teve 7 filhos e 3 filhas. Você percebeu uma única coisa, exegese básica? Que o texto vai revelar o nome das 3 filhas, mas não vai revelar o nome dos 7 filhos. Por quê? Porque, Quilinho, para cada nome novo de filha, é uma estação profética nova. Olha o nome Gemima, o que significa, minha senhora. Eu sei que a senhora vai dar glória a Deus agora. Eu sei, a senhora de roxo mesmo está me olhando, sorrindo. A senhora vai dar glória a Deus. Gemima significa pomba, ou aquilo que é enxergado pelo lado de cima. É Deus dizendo, Jó, nunca mais havia uma provação tão grande a ponto de você andar com a cabeça baixa. A partir de hoje tirar Gemima para a sua vida. Você vai olhar para cima. Oh, glória a Deus. Vai olhar para as coisas de cima. Você terá coisas celestiais. A segunda chamou Késia. E a palavra Késia no hebraico significa cássia, que em hebraico é uma planta aromática. É Deus dizendo, eu vou te dar forças, não somente agora para abençoar, mas vou te dar força para curar quem chegar com você ferido. Eu vou te dar força para que você cure trauma de pessoas que passou pelo mesmo processo que você. Eu vou te dar forças. Eu falo o último nome e a gente fica de pé, tá bom? Último nome. Cássio, você não deu glória a Deus. Querem Rapuque. Sabe o que significa Querem Rapuque? Traz a ideia de olhos que brilham. É Deus dizendo, você nunca mais andar com a cabeça baixa e com lágrimas nos olhos. A partir de hoje, em tudo aquilo que você colocar os olhos, vai brilhar de novo e terá Levanta suas 2 mãos para o céu assim, irmão. O mais alto que você puder, e se você entender, já vai ficando de pé, porque eu libero de olhos abertos e sem medo de errar. Eu te darei uma estação de olhar por coisas celestiais, coisas altas. Eu te levarei para um nível superior, a ponto que você terá capacidade de curar, e olhos de vocês serão brilhantes para tudo aquilo que eu tenho para você. Para eu encerrar.
gente fala muito da paciência de Jó, sim ou não? Sim ou não? Coloca aqui para mim, por favor, Tiago, capítulo número 5, versículo número 11. Lê aí, Jaque, Tiago 5:11. Já que é o último versículo, Jaque, lê aí. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem. Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Olha pra cá, olha pra cá. Quando a gente fala aqui, às vezes a gente tá passando por uma luta. Quando a Bia me atrasa para vir pro culto, eu falo, Deus, me dá a paciência de Jó. Só que aí eu fui estudar sobre essa palavra paciência. Sabe o que é interessante? Que a palavra paciência no dicionário Aurélio traz a ideia de ser alguém manso, tranquilo. Só que a palavra grega que o Tiago coloca nesse versículo de número 11, do capítulo número 5, não é tranquilidade e mansidão. A palavra grega ali é rupamone. Rupamone. Sabe o que é rupamone? Capacidade de suportar lutas e provações. Deus está dizendo, eu não quero que você seja alguém tranquilo. Eu não quero que você seja alguém manso. Eu te darei a mesma capacidade de suportar processos difíceis, lutas difíceis. Eu te darei capacidade. Ô irmão, eu estou sentindo uma graça tão sobrenatural. Sabe o que é interessante? Que essa palavra rupamone bebe da mesma raiz que aparece lá em Mateus capítulo número 24, versículo número 13. Coloca aqui no telão, eles vão dar glória a Deus daqui. Se você não pegou nada, não entendeu nada, entender isso aqui tá bom. Ó, Alasson, aquele porém que ficar firme até o fim, esse será salvo. A palavra rupamone é a mesma para aqui, para firmeza. Porque Deus está dizendo, eu não só quero te dar salvação na terra, eu quero te dar salvação. Levanta as suas duas mãos para o céu assim, irmão, o mais alto que você puder, e começa a entoar palavras de adoração e gratidão ao nosso Deus. Porque Deus está dizendo, eu estou te dando capacidade de suportar processos difíceis. Eu estou te dando capacidade de suportar lutas grandiosas. Eu estou te dando força. Mafia Music já vem. Feche seus olhos aí, irmão. Só quero orar por você. Se tiver alguém aqui nessa noite que entrou nesse culto e deseja aceitar Jesus ou se reconciliar, de cabeça fechada, de cabeça abaixada, levanta as suas mãos para a gente conhecer você. Se tiver alguém que quer conhecer, que quer se reconciliar com Jesus, o Anderson, eu estou afastado, Anderson, eu me perdi no meio do caminho, Anderson, eu desviei, levanta as suas mãos assim que nós queremos conhecer você. A igreja continua de cabeça fechada, abaixada. Se tiver alguém para se reconciliar ou aceitar Jesus, estenda a sua mão. Tem alguém para reconciliar ou aceitar Jesus? Mão levantada. Eu te dou 5 segundos. Só quem quer aceitar Jesus ou se reconciliar fica com a mão levantada. Não tem ninguém? Eu chamo o segundo grupo de pessoas. Esse grupo é o grupo de Jó. Tem um? Ô irmãos, chegou um aqui, ó. Não, esse barulho aí de glória a Deus foi muito fraco. Tem uma alma querendo se reconciliar com Jesus aqui. Faz barulho, Cidade Maf, porque eu... Tem mais alguém que quer se reconciliar com Deus, que quer aceitar Jesus? Eu ainda te darei 5 segundos. Mais alguém para aceitar Jesus ou se reconciliar? Não tem ninguém? Só uma pessoa? Eu quero convidar o segundo grupo. E esse grupo é o grupo de Jó. Esse grupo é o grupo que está na prova, é o grupo que a porta está fechada. Esse grupo é o grupo que não entende por que tanta luta, tanto processo, tanta dor. Esse grupo é aquilo que estava tudo certo, é aquilo que tudo estava acontecendo bem, mas de repente o trem saiu do trilho, de repente as coisas começaram a acontecer de forma ruim. Vem aqui na frente que eu quero orar por você, mas vem rápido, irmão, que eu só tenho 5 minutos.
Vem rápido que eu quero orar por você. O Anderson, eu preciso renovar minhas forças. O Anderson, eu quero desistir. O Anderson, eu não consigo mais caminhar. Vem correndo que eu quero orar por você. Tá chegando uma moça aqui, tá chegando 2 moças, tá chegando 3 moças. Vem, corre pro altar. O altar tem refrigério para você hoje. Vem. Aramandarabatsel. Tem gente que chegou aqui e nem sabe como, mas é o céu que está dizendo: eu te ajudei a você a se arrumar na sua casa. Eu te ajudei você a colocar o celular para despertar na hora certa. Eu te ajudei você a chegar no ambiente certo, no local certo, porque eu estou marcando a sua vida dizendo: é só uma fase, mas não é o final. É só um momento, é só uma circunstância, mas não é o seu fim. Você não vai terminar do jeito que você está. Eu tenho abundantemente mais do que aquilo que você pensa ou imagina. Eu tenho abundantemente mais do que aquilo que você pensa ou imagina. A Cidade Maf pode me ajudar a orar. Estenda suas mãos para cá. Eu vejo lágrimas no altar. Começa a orar por alguém, irmão.